Na série Romper Limites, a palavra de hoje se chama Rompendo o Comodismo. Diga assim comigo, rompendo o comodismo. A gente associou essa palavra justamente ao sofá da nossa casa, aquele lugar de descanso, aquele lugar assim que você consegue relaxar, aquele lugar que é tão agradável, quem sabe é o lugar preferido da sua casa. Outros têm outros lugares preferidos, mas é aquele lugar onde você pode recompor as tuas energias. O problema é quando isso se torna a regra da nossa vida. É quando o descanso, a acomodação, a zona de conforto se torna não somente um momento de refrigério, mas agora se torna todos os momentos que nós desejamos. E quando isso acontece, nós entramos naquilo que nós vamos chamar hoje do comodismo, de uma região de comodismo, de um ambiente de comodismo. Poderíamos até dizer, não de uma forma como um ser espiritual, mas como a condição do nosso ser num espírito de comodismo, um espírito acomodado. Talvez como os jovens ministraram ontem aqui, um espírito adormecido, como diz a palavra de Deus lá em Efésios capítulo 5. Quando nós aprendemos sobre isso, eu quero hoje aprofundar um pouco mais essa expressão comodismo para você. Que nós estamos vivendo em dias muito diferentes, nós estamos vivendo em dias de mudança comportamental, mudança social, dias em que muitos de nós temos a opção de trabalhar de casa, trabalhar em horários flexíveis, estudar de casa, fazer as coisas à distância, e aí a tentação de nós fazermos isso de uma forma relaxada, de uma forma acomodada, de uma forma displicente é muito grande. E com as coisas de Deus não é diferente. Com a vida cristã, nós também podemos entrar numa situação de comodismo. E se existem limites na nossa vida que precisam ser rompidos, com certeza o comodismo é um dos fatores que mais nos impede de avançar. O comodismo é um dos fatores que mais impõe limites sobre a nossa vida. Porque o comodismo justamente fala sobre uma zona de conforto. Um lugar onde nós estamos vivendo a nossa vida de forma segura, que nós não nos desgastamos, que nós não nos cansamos muito, que nós não precisamos viver nada novo, que nós não temos nenhuma incerteza, que está tudo sob o controle, porém, os limites desta forma, nesse modo de viver, jamais serão rompidos. Então, para entender um pouco melhor, o que seria esse comodismo? O comodismo vem da questão da comodidade, do senso de estar cômodo, de estar confortável, de estar num ambiente em que você é suprido. E isso significa uma ação contínua de alguém estar priorizando a sua comodidade. Um comportamento relativo àquela pessoa que quer priorizar o seu cuidado, o seu bem-estar e colocar a sua satisfação acima de todas as coisas. Talvez se você ouvir essa minha expressão agora, que eu acabei de falar, e colocar isso diante de tantas coisas que você ouve aí fora, nesse mundo, você vai pensar assim, mas tudo isso é tudo que o mundo diz que eu devo ser. É tudo que o mundo fala que é a forma que eu devo viver para que eu seja feliz, que eu devo viver para não me incomodar com nada, que eu devo viver para ter o meu bem-estar acima de todas as coisas, que eu tenho que prezar pelo meu conforto. Agora, cuidado, porque o conforto, ele anda muito perto da acomodação, do comodismo. Deus quer que nós venhamos viver uma vida agradável, uma vida abundante, uma vida que, de certa forma, é sim confortável, no sentido de que o Senhor quer prosperar os nossos caminhos. Contudo, para que nós venhamos romper limites, algo em nossas vidas vai ser tirado do lugar. E quando algo é tirado do lugar, essa situação se torna uma situação desconfortável. Essa situação se transforma numa situação desorganizada, numa situação nova. E quando nós estamos vivendo o comodismo, nós não queremos coisas novas. Você quer saber uma avaliação se você está vivendo o comodismo? Primeira coisa, os teus dias são previsíveis. Você já pode escrever agora como é que vai ser a tua segunda, a tua terça, a tua quarta, a tua quinta, a tua sexta. Você pode escrever agora exatamente como é que vai ser a tua célula, como é que vai ser os teus dias com a tua família. Você já sabe até que dia que vai dar briga. Você já sabe até o que vai acontecer amanhã no intervalo do almoço lá no serviço. Isso significa o quê? Que a rotina é que está nos dominando, mas nós não estamos trabalhando para viver propósitos novos.
Quando você está vivendo o comodismo, você está vivendo uma vida, de certa forma, estagnada, estacionada. Não estou dizendo que ela é ruim. Pode ser que ela seja boa, inclusive. Mas ela está sempre em um mesmo patamar, em uma mesma realidade. Você nem sequer espera mudar. Você nem sequer concebe que algo pode ser feito diferente. Você acostumou a gostar das coisas como são e, quem sabe, dependendo desse sentimento, poderia morrer assim. Poderia ficar assim por 50 anos. Isso é comodismo. Comodismo é quando nós rejeitamos qualquer coisa que ameace o nosso descanso. É quando nós temos repugnância por qualquer coisa que nos tire o nosso conforto, aquilo que nós gostamos de fazer. O comodismo, ele não quer assumir novas responsabilidades, quanto mais ajudar outras pessoas que não têm nada a ver com a minha vida. Essa é uma situação de comodismo. O comodismo a gente pode resumir nessa noite como sendo uma negação de se abnegar. É uma negação de fazer qualquer sacrifício. O comodismo nos leva, por exemplo, a deixar de buscar a Deus. O comodismo, ele nos leva a tomar o remédio ao invés de prevenir a doença. O comodismo, ele nos leva a pegar o empréstimo ao invés de querer administrar bem as finanças. O comodismo, ele nos leva a sentar na frente da televisão ao invés de querer educar os filhos. Você está começando a entender o quanto que o comodismo ele está entrelaçado nesse modo de viver que nós estamos hoje? O comodismo ele tem sido parte da nossa realidade. Ele tem sido parte. E as pessoas, de fato, estão ensinadas pela cultura deste mundo cada vez mais a se tornarem amantes de si mesmos. E a Bíblia declara que esse é um pecado. Quando os homens se tornam amantes de si mesmos, então o egoísmo cresce. E se o egoísmo cresce, como é que diz a Bíblia? Que nos últimos dias os homens se tornariam amantes de si mesmos, o egoísmo cresce e o amor se esfriará. E esse é o problema. Porque a palavra de Deus nos ensina que o nosso Deus é amor. E que a nossa relação com Deus é uma relação de amor. É uma relação de entrega. De amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. De amar o nosso próximo, a pessoa que está ao nosso redor, aqueles que Deus colocou para fazer parte das nossas vidas, da mesma forma como nós amamos a nós mesmos. E quando nós confrontamos isso com o comodismo, não tem como as duas coisas andarem juntas. Então lembre-se, não estou te falando sobre conforto, estou falando sobre comodismo. E vou te dar um exemplo sobre isso na vida profissional. Na minha família, nós temos 2 exemplos de situação de uma pessoa que se levou pelo comodismo e uma pessoa que não aceitou o comodismo em determinado momento da vida. Eu tenho um parente que ele, na década de 80, era a pessoa mais próspera da nossa família. Era a pessoa que tinha mais recursos financeiros. Na década de 90, essa pessoa estava vivendo uma vida estabilizada. Nos anos 2000, essa pessoa empobreceu. E nos dias atuais está vivendo uma vida muito difícil financeiramente. E isso tem tudo a ver com a sua profissão. Essa pessoa, esse parente que nós temos na nossa família, ele era, lá na década de 70 e 80, um especialista em mecânica de Fusca. Quem já teve Fusca na família aí? Seu pai, seu avô, seu tio? Alguém já teve Fusca? Eu já tive. Quando eu nasci, meu pai e minha mãe tinham um Fusca. E depois trocaram de carro, compraram outro Fusca. Então o Fusca era o carro da hora. Eu me lembro que eu nasci em 86, meu pai tinha um Fusca 86. E aí então era tudo que causava prosperidade para alguém que mexia com mecânica, para alguém que mexia com conserto automotivo. Só que depois o Fusca começou a sair de cena. E os carros começaram a ficar mais complexos. E essa pessoa que é parte da minha família se transformou tão especialista em mecânica de Fusca, que eu não sei se vocês lembram que no autódromo de Tarumã tinha corrida de Fuscas. Alguém lembra disso? Quem lembra disso denunciou que nasceu no milênio passado. Quando tinham corrida de Fusca aqui no autódromo de Tarumã, que existe ainda, tem um autódromo em Viamão, sabia, gente? Existe ali uma pista de corrida. E quando tinha essa corrida, essa pessoa que faz parte da minha família era a pessoa
mais procurada para fazer preparação de motores de Fusca. Olha só que interessante. Uma especialidade incrível. Ganhou muitos prêmios. Tinha equipes de competição que liderava. Hoje, gente, onde é que está o Fusca? Onde é que está a corrida de Fusca? Onde é que está o Fusca na estrada? E eu me lembro nitidamente quando eu era ainda adolescente e nós conversamos e nós perguntávamos assim: vem cá, tu não vai arrumar esse tipo de carro? Não, meu negócio é Fusca, esse negócio aí de injeção eletrônica, esse negócio aí de muito equipamento, fazer curso não é comigo. Então isso se transformou numa situação profissional que essa pessoa entrou num comodismo. E o comodismo, a longo prazo, nos leva à desgraça. Nos leva ao prejuízo. Diga aí para quem está do teu lado, cuidado com o comodismo. Hoje ele é bom, mas amanhã te leva ao prejuízo. Por outro lado, eu quero compartilhar contigo uma parte da história do meu pai. Ele foi por muitos anos vendedor de verduras no mercado público. Por muitos anos. Quando a estrada que ligava aqui Viamão a Porto Alegre, ali a Protásio Alves, era estrada de chão. Então, diz a história, que eu não era nascido ainda, que o meu pai ia de carroça levando verduras e vendia no mercado público. A vida dele deu uma reviravolta. E então ele foi, depois dos 40 e poucos anos de idade, concluir os seus estudos básicos e após os seus 50 anos de idade se formou em Direito. E a partir da segunda metade de século que ele viveu, ele conseguiu prosperar mais do que nos primeiros 50 anos de vida. O que isso significa? Alguém que até certo ponto estava acomodado, mas quando entendeu que o mundo mudou, essa pessoa também mudou. E isso gerou uma prosperidade na nossa família. Isso trouxe a possibilidade de eu vir ao mundo. E isso causou uma diferença na nossa história. Então, aquilo que você decidir hoje, conforme você receber a palavra de Deus com o teu comodismo, ou a tua falta de comodismo, pode determinar a história dos próximos 50 anos da tua vida. Pode determinar a mudança do destino dos teus filhos. Se eles vão ter um padrão de vida de que maneira. Pode determinar o que Deus pode fazer através da família da fé por meio da tua vida. Quando você e eu recebermos essa palavra e analisarmos e buscarmos a Deus para que Ele venha a ser o Senhor também das nossas expectativas e cause as mudanças necessárias em nosso viver. Quem quer romper o comodismo aí na sua vida? Eu quero, gente. Sabe por quê? Porque essa é uma tentação para mim também. Essa é uma tentação para todos nós. Assim como nós ministramos semana passada que o orgulho, ele é uma tentação para todos nós, o comodismo também é, porque o nosso Deus é um Deus abençoador. E como o nosso Deus é um Deus abençoador, quando nós recebemos dele aquilo que clamamos, qual é a tendência humana que nós temos? Nos acomodarmos. Mas Deus, ele tem uma palavra em Romanos capítulo 6, versículo 4. Você pode ler comigo aí? Romanos capítulo 6, versículo 4, eu vou ler na Almeida Revista e Atualizada. Hoje um pouquinho diferente, somente esse texto. Diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte por meio do batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Essa palavra novidade está melhor traduzida aqui do que na NVI, que normalmente a gente usa. A NVI fala uma nova vida, mas o termo mais correto é esse, aqui da Almeida Revista Atualizada, nesse versículo aqui, que Deus nos chamou para viver em novidade de vida. Diga aí comigo, Deus me chamou para viver em novidade de vida. O que isso significa? Claro que significa que quando você conheceu Jesus, a tua vida mudou. Claro que significa que quando você tem uma aliança com Deus, você entra numa nova vida. É lógico que isso significa, e isso é senso comum em todo cristão. Agora, o que nós temos que entender? Que mesmo iniciando uma vida com Deus, a partir dessa aliança, a partir do nosso batismo, a partir da vinculação à igreja de Cristo nessa terra, o Senhor tem um projeto. O projeto de que nós venhamos ser sempre, constantemente renovados. De que nós venhamos andar em novidade de vida. Cada passo, uma novidade. Cada ciclo novo, uma novidade. O nosso Deus, ele é um Deus de novidade.
Porém, o comodismo, ele é contra a novidade. Porque a novidade mexe conosco. A novidade nos tira da zona de conforto. Você já teve a experiência de entrar num trabalho novo? A experiência de pegar um serviço de um cliente que você nunca tinha feito aquele serviço? A experiência de ter que ter uma ferramenta nova, algo que você precisa de um novo treinamento? A experiência de constituir família, de casar, depois a experiência de ter filhos, a experiência de mudar de casa. Isso é bom, mas é confortável no momento que está acontecendo? Não. É uma coisa que gera mudança nas nossas vidas, que gera um transtorno nas nossas vidas. Mas esses são mudanças para melhor. São transtornos que nos elevam a novos patamares. E assim é na vida cristã. Então deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Nenhuma pessoa próspera é acomodada nas suas finanças. Nenhuma pessoa com um bom condicionamento físico é acomodada na sua saúde. Nenhuma pessoa com amplo conhecimento é uma pessoa acomodada nos seus estudos. E assim nós poderíamos dar vários exemplos de áreas que nós não podemos nos acomodar. E nós podemos dar exemplos também que cada um de nós, em alguma coisa, não estamos acomodados. Você hoje não está acomodado. Porque eu tenho certeza que com esse dia nublado e esse friozinho, existia uma coisa mais confortável para você fazer dentro da tua casa do que estar aqui nesse lugar buscando a Deus. Existia ou não existia? Provavelmente existia. Só não existia se está um turbilhão lá na tua casa, mas se a tua vida está um pouquinho arrumadinha, existia uma situação mais confortável. Então, você e eu, de alguma forma, temos vencido o comodismo. O problema é que hoje nós precisamos deixar o Espírito Santo abrir os nossos olhos. Porque podem existir áreas importantes da tua vida e da minha vida em que o comodismo está reinando, está imperando. E nós precisamos permitir que Deus faça algo diferente. Senão, nós vamos passar 40 dias falando sobre romper limites, mas não praticando algo que nos leve a romper esses limites, assim, de ação concreta. Então, a partir disso, deixa eu te dizer uma coisa para fazer o contraponto. O comodismo justamente é nós termos prazer na nossa vida. O comodismo está ligado a nós termos o nosso descanso, a nós termos momentos agradáveis. E eu não estou pregando contra isso. Deixa eu te dizer, Deus criou em nós todas as sensações de prazer, de satisfação, e Deus criou o descanso. Porém, nós vemos lá na palavra de Deus, lá na primeira página da Bíblia, lá na primeira página você já vai ver isso, primeira, segunda página da Bíblia, que primeiro Deus, ele trabalha na sua criação. E quando ele trabalha na sua criação, fazendo algo novo, depois que esse propósito vem à existência, a Bíblia fala que Deus então tem prazer, tem satisfação. Diz assim em Gênesis 1:10, e viu Deus que ficou bom. E viu Deus que isso era muito bom. Depois que Deus fez toda a criação e por último veio o ser humano, a Bíblia fala assim que Deus viu que ficou muito bom aquilo que ele fez. Ou seja, o prazer, a satisfação, a alegria da conquista, isso faz parte da nossa natureza, faz parte da tua vida, faz parte da minha vida. O problema é que o comodismo, ele quer antecipar o prazer antes de viver um propósito. E é isso que adoece. É isso que gera obesidade. É isso que gera a corrupção. É isso que gera o sedentarismo. É isso que gera, muitas vezes, ruptura na família. Quando eu quero primeiro o meu benefício, para depois corresponder a alguma coisa. O descanso, ele também vem de Deus, e está lá no versículo 2 de Gênesis 2. Ainda nas primeiras páginas da nossa Bíblia, a palavra de Deus diz assim, que Deus, ele criou todas as coisas em 6 dias, e no 7º dia, quando ele havia concluído a obra que ele realizara, nesse dia Deus descansou. Diz assim comigo, o descanso vem de Deus. Vem de Deus, gente. Agora, o problema é o seguinte, o descanso vem de Deus quando ele é uma porção de refrigério, de alívio, de retomar as nossas energias após um ciclo concluído. Veja como que o descanso vem de Deus. O nosso dia começa
quando amanhece o dia, a maioria das pessoas que trabalha de dia, tá? Tem quem trabalha de noite, é diferente. O nosso dia começa quando começa o dia, então nós vamos ali gastando as nossas energias, cumprindo os nossos propósitos, nos envolvendo com os nossos afazeres, e quando chega lá no finalzinho da noite, como é que o teu corpo está? Querendo o descanso. Foi Deus que te deu o sono. Foi Deus que te deu esse ciclo de descanso após um propósito cumprido. Deus é que criou esse negócio da gente ter 6 dias de trabalho, alguns têm 5 dias de trabalho, e 1 dia ou 2 dias de descanso. A Bíblia foi que estabeleceu 1 dia de descanso a cada 6 dias. Então o propósito de Deus é que nós venhamos viver, sim, momentos de refrigério, momentos de alegria, momentos de prazer, momentos de satisfação, momentos de descanso. O problema é quando nós negamos aquilo que são os propósitos de Deus para nós. E quando nós negamos os propósitos de Deus para nós, sabe como é que fica a nossa vida? Limitada. E mais, ela fica limitada e ela vai se atrofiando. Quando nós nos acomodamos, nós não apenas deixamos de avançar, mas nós começamos a retroceder. E aí o comodismo te leva à ira, o comodismo te leva ao estresse, às vezes o comodismo te leva à depressão, às vezes o comodismo te leva a adoecer, e tudo isso o Senhor pode restaurar na tua vida. Tudo isso a palavra de Deus é poderosa para causar uma transformação. Está entendendo o centro da mensagem de hoje? E quando nós entendemos e rompemos o comodismo, existe um benefício a mais. Os nossos limites são ampliados. Nós vamos viver coisas novas, porque essa é a característica de Deus. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios capítulo 3, versículo 20, pertinho aí de Romanos, onde você está, um pouquinho mais para frente em direção ao final da Bíblia. Efésios capítulo 3, versículo 20. Deixa eu falar para você hoje 3 fatores que vão nos levar a romper o comodismo. Tem muitas coisas que nós poderíamos falar sobre isso, mas 3 fatores bíblicos que vão nos levar a romper o comodismo. Começando com a nossa vida com Deus. E agora depois se externalizando para tudo que a gente faz no nosso dia a dia. Primeiro fator para você romper o comodismo, para que eu venha romper o comodismo, se chama devoção. Devoção a Deus. Consagração ao Senhor. Busca a Deus. Quando nós entendemos isso, deixa eu ler esse verso contigo de Efésios 3:20. Algo começa a fluir do teu interior para te levar além. Algo começa a acontecer de Deus na tua vida, de dentro para fora, para te levar além. O Senhor começa a mexer com o teu espírito, com o teu ânimo. O Senhor começa a mexer com os teus sonhos, com a tua disposição, com as tuas esperanças. O Senhor começa a trabalhar a tua fé. O Senhor começa a transformar os teus pensamentos, começa a mudar o teu coração, começa a curar as tuas emoções. Ele começa agora a transformar a tua mentalidade. Quando nós buscamos o Senhor para romper limites, é a primeira chave para romper o comodismo. Diz ali a palavra de Deus: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua onde, pessoal? Em quem? Atua em nós. Onde que atua o poder de Deus que vai te fazer viver além do que você consegue pedir ou imaginar hoje? Aonde que está esse poder de Deus? Como é que ele vai agir? Através de quem? De nós. Então, quando nós aprendemos isso, deixa eu te dar uma esperança. Não ore ao Senhor apenas para pedir socorro. Não ore ao Senhor somente no dia de desespero. Não chegue diante de Deus, não se aproxime da igreja de Jesus somente quando está tudo dando errado. Pode ser que isso seja realidade hoje na tua vida, não tem problema. O Senhor Jesus salva, Ele liberta, Ele restaura, Ele perdoa, Ele cura. Mas agora nós precisamos entender a grande oportunidade que nós temos de chegar diante de Deus desejosos de que o Senhor nos faça crescer. Porque o Senhor pode fazer mais do que nós podemos pedir, pensar e imaginar, infinitamente mais. O poder dele quer ser liberado, quer operar através da nossa vida. Então, o primeiro passo para romper o comodismo é você e eu nos dedicarmos mais a buscar a Deus. Nisso que eu estou chamando hoje de devoção.
A tua relação com Deus precisa sair da mesmice. A tua relação com Deus precisa sair da zona de conforto. A tua busca a Deus tem que ser mexida nessa noite para que os limites comecem a ser rompidos. Em cada um desses propósitos, nossos 40 dias como igreja, avance na tua devoção a Deus. Faça algo novo, creia mais, mergulhe na presença de Deus. Ore, leia a Bíblia, jejue, se consagre, ande em discipulado, ande em comunhão com a igreja, faça algo mais, saia da zona de conforto e da comodidade, em direção a buscar a Deus e ser cheio do Espírito Santo. O Senhor fará proeza através da tua vida, meu querido. Quando nós aprendemos isso, nós aprendemos que o diabo também está atento nisso. E ele vai nos tentar, justamente para oferecer um caminho mais curto daquilo que você estava buscando que Deus fizesse através de você. Eu quero ver alguns textos bíblicos contigo hoje, mas especialmente na vida de Jesus. 3 situações que Jesus foi, assim, desafiado, ou quem sabe tentado, a se acomodar, mas ele venceu o comodismo. Primeira delas, ligado à devoção, Mateus capítulo 4, versículo 8. Evangelho de Mateus, no capítulo 4, está falando lá de quando Jesus, tendo sido batizado, vai ao deserto e entra num propósito de jejum de 40 dias. Alguma semelhança nossa com Jesus, pessoal? Jesus foi só na água 40 dias, mas foi jejum de 40 dias de consagração. Nós estamos num jejum parcial, para que todas as pessoas possam participar, não deixe de ter as suas atividades de trabalho, sejam elas quais forem, mas agora nós temos uma semelhança de Jesus. Nós estamos num processo de jejum, de consagração, para que Deus nos leve a romper limites. E quando nós aprendemos isso, nós também percebemos que Satanás vai nos tentar. Vai oferecer atalhos para que você desista de buscar a Deus. Para que você não creia mais. Para que você consiga realizar algo na tua vida. Porém, por um caminho pecaminoso. Por um caminho que te afasta de Deus. Escute o que eu estou dizendo, porque algumas pessoas aqui, eu estou falando profeticamente agora, algumas pessoas aqui vão ter propostas aparentemente boas, mas que não vêm de Deus. Abra os teus olhos espirituais, ore antes de tomar decisão na tua vida. Jesus passou por isso. Versículo 8 de Mateus 4. Depois o diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. O que Jesus veio fazer nessa terra, pessoal? Ser o Messias. Jesus veio para ser o Rei dos Reis. Ele veio para ser aquele que manifestaria toda a glória, que seria colocado sobre ele o senhorio de toda a terra. Tinha um projeto do caminho de Deus para fazer isso. Foi fácil Jesus fazer isso no projeto do caminho de Deus? Não foi fácil. Agora Satanás, lá no início, quando Jesus ainda estava se consagrando para romper limites, o que Satanás faz? Versículo 9, o diabo diz a Jesus, tudo isso eu te darei. Uau, proposta boa, hein? Abre o teu olho, meu querido, algumas pessoas vão ter proposta boa em seguida, hein? Tudo isso eu te darei, se te prostrares e me adorares. Tudo isso eu te darei, se um caminho pecaminoso você aceitar trilhar. É um atalho. O prazer vem mais rápido. Lembra da comodidade? O descanso vem imediatamente. Mas o caminho é de Deus? O caminho é pecaminoso. Satanás ofereceu para Jesus, antes de discipular, antes de ser criticado pelos fariseus, antes de ser morto na cruz, antes de ser chicoteado, antes de receber uma coroa de espinhos, antes de ser zombado, antes de ter que enfrentar a morte, Satanás ofereceu um atalho por um caminho pecaminoso. Era um atalho em direção ao comodismo. Olha o que Jesus falou na hora, o que Jesus teve discernimento, e eu declaro em nome de Jesus, você vai ter discernimento. Fica firme em Jesus que você vai ter discernimento. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Qualquer proposta de sucesso que te afaste de adorar a Deus, que tire o lugar de Deus do teu coração, ou que se torne o centro da tua vida e acabe agora minando o teu relacionamento com Deus,
é um caminho pecaminoso. Então, por isso, para romper o comodismo, a primeira coisa, nós precisamos buscar mais. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos andar mais em discipulado. Nós precisamos estar percebendo a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Segunda coisa, também aconteceu com Jesus, agora em Lucas 4. Vai um pouquinho mais para frente, por favor, na tua Bíblia. Estava em Mateus 4. Em Lucas 4. Uma segunda oportunidade de acomodação aconteceu com Jesus. Lucas capítulo 4, versículo 42. 42 até o 44. Jesus começa a pregar, Jesus começa a ser bem visto, Jesus começa a atrair pessoas ao seu redor. Agora tem uma multidão de pessoas ao seu redor, está no início do seu ministério, está tudo alegria, está tudo flores. Mas o que Deus tinha para ele tinha que ir além. E agora olha o que aconteceu em Lucas 4, 42. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. Então, em primeiro lugar, a gente já aprende aqui que a primeira chave Jesus estava praticando. Qual é a chave, pessoal? Qual é o fator? Da devoção, da consagração, da busca a Deus. E para buscar a Deus de verdade, você precisa estar sozinho. Para buscar a Deus de verdade, você precisa ter momentos particulares. É claro que dá para buscar a Deus em família, e se deve fazer isso. Dá para buscar a Deus como igreja, dá para buscar a Deus aqui no culto, claro que dá. Mas a busca extraordinária e mais profunda é no particular. Jesus estava lá num lugar solitário, daqui a pouco a multidão chega diante dele. As multidões o procuravam. E quando chegaram até onde ele estava, olha aqui, segunda proposta de comodismo. Insistiram para que ele não as deixasse. Era muito mais confortável para Jesus ficar ali naquela cidade. Era muito mais confortável para Jesus ser bem tratado por pessoas que já gostavam dele. Era muito mais fácil para Jesus não precisar estar viajando, caminhando, muitas vezes no sol, muitas vezes de uma forma desgastante fisicamente, enfrentando perigos, sendo criticado. E agora o que ele diz para nós e nos ensina no versículo 43? Mas ele disse: é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso eu fui enviado. Diga assim comigo: Deus me enviou para alguma coisa específica. E eu te pergunto hoje, qual é a tua missão? Quais são as tuas missões? Muita gente está vivendo a vida, entra dia, sai dia, entra mês, sai mês, entra ano e sai o ano. E qual é o teu propósito? Para que Deus te chamou? Deixa eu te perguntar. Quais são as tuas missões nessa terra que Deus tem te confiado? E Ele pode confiar novas missões ainda. Agora, nesse propósito de romper limites, quem sabe vai romper novos projetos de Deus para a tua vida. Mas eu tenho certeza que você já tem algumas missões. Você tem uma missão com a tua saúde, com o teu corpo. A palavra de Deus fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Você tem cuidado do teu corpo como uma missão? Ou o comodismo tem sido maior? Você já tem uma missão com a tua família. Talvez você tenha pais vivos, talvez você tenha filhos, talvez você tenha cônjuge. Não sei qual é a tua constituição familiar, mas nesse papel que você exerce hoje, você tem uma missão. Você tem se acomodado ou você tem encarado o teu papel na tua família como uma missão de Deus? As habilidades que Deus te deu se tornam a tua vocação. A tua vocação pode estar lá dentro de casa, educando filhos, cuidando do lar, fazendo a família ser estruturada. A tua vocação pode estar num ambiente de trabalho, pode estar ligada a uma empresa, pode estar ligada a uma habilidade profissional. A tua vocação pode estar sendo desenvolvida hoje, frequentando a escola, frequentando a faculdade, fazendo um curso, para que você possa se desenvolver na tua vocação. A vocação que Deus te deu. Você tem encarado ela como uma missão para a tua vida, ou você tem escolhido o comodismo? Veja como é tão fácil, veja como é tão presente. Você hoje está aqui como igreja. Talvez você nos visita hoje e você precisa de restauração, milagre na tua vida, e em nome de Jesus eu declaro, você vai receber. Mas se você já tem estado aqui há algum tempo, eu tenho certeza absoluta, Deus tem projeto para a tua vida.
Deus tem coisas que você já pode colocar a mão no arado. Em alguma medida, de alguma forma, você já pode servir a Deus. Como você tem visto essas oportunidades? Como uma missão ou escolhendo o comodismo? Quando a gente aprende isso e olha para Jesus, nós vemos que Jesus venceu aquela tentação de se acomodar naquela cidade tão agradável, com tanta gente que amava ele, queria tratar ele bem, porque ele teve clareza de qual era a sua missão. Jesus, naquele momento da sua vida, precisava ir de cidade em cidade pregando o reino de Deus. Cada um de nós tem missões que Deus nos confia. Cabe a nós agora escolhermos o comodismo ou focarmos na missão. Cutuca o teu irmão e diz aí, foca na missão, meu querido. Foca na missão. Porque o comodismo está ameaçando. Quando nós focamos na missão, o milagre acontece. E quando o milagre acontece, limites são rompidos. Quando nós focamos na missão, Deus libera a bênção. Deus libera a bênção. Até sobre o teu bem-estar, até sobre a tua saúde. Sobre a tua condição física. Deus libera a bênção. Sobre a tua mentalidade. Sobre as tuas finanças. Sobre os projetos ministeriais. Jesus nos ensina isso. E tem um terceiro fator hoje que eu quero finalizar contigo, meu tempo já está acabando. Que Jesus nos ensina a vencer o comodismo. De novo no livro de no livro de Marcos. Um em cada evangelho dos 3 primeiros. Marcos capítulo 6, versículo 31 em diante. Marcos capítulo 6, versículo 31 em diante. Você vai sair daqui hoje com 3 chaves que é possível para todos enfrentar o comodismo amanhã de manhã. Devoção a Deus. Cada um de nós pode crescer nisso do seu jeito, da sua maneira, nas suas possibilidades. Missões que Deus tem te confiado. Você pode sair daqui hoje decidindo ser um novo pai, uma nova avó, um novo filho, um novo aluno, um novo profissional, um novo prestador de serviço, um novo cristão, um novo líder de célula, uma nova pessoa enfrentando o comodismo. Mas tem mais uma chave aí. Tem uma chave aí, porque senão esse negócio está nos ameaçando naquilo que nós falamos semana passada, no orgulho. Tem uma chave que nos faz vencer o comodismo sem deixar o orgulho se criar. Marcos capítulo 6, versículo 31. Diz assim a palavra de Deus. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. E Jesus lhes disse, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Uau! Veja como o descanso vem de Deus. Jesus desejando e organizando os seus discípulos para parar um pouco, estar num lugar tranquilo e descansar um pouco. Porém, essa também era uma oportunidade de comodismo. Provavelmente não era ainda o momento certo de fazer isso, porque aquelas pessoas seguiam com necessidade. Mas o físico dos discípulos estava pedindo isso. E chegaria o tempo do descanso. Tanto que nós vemos Jesus, inclusive, relatando que Jesus dormia durante uma viagem de barco. Tem o tempo do descanso. Mas mesmo que Jesus precisava disso, agora teve um fator adicional, além da sua missão e da sua devoção a Deus, que o fez dizer, era para eu descansar agora, mas eu não vou poder. Olha o que aconteceu. Versículo 32. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, está aqui a chave, gente, ó, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Se você tem uma Bíblia aí no celular, no computador, no tablet, pesquisa quando você puder essa semana, compaixão no Novo Testamento. Compadecer-se
no Novo Testamento. E você vai ver que Jesus, por compaixão, ensinou multidões. Por compaixão, Jesus ressuscitou o filho de uma viúva. Por compaixão, Jesus purificou um leproso. Por compaixão, Jesus curou os doentes. Então, às vezes, a nossa vida está andando bem, você está tendo o teu devocional certinho, você está vivendo experiências novas com Deus, você está no projeto Romper Limites, você está entendendo as missões que você tem. Daqui a pouco você está naquele dia que está tudo tranquilo, você está ali no teu momento de descanso, aquele descanso que vem de Deus, que não está te atrapalhando em nada, que não está tirando o fruto da tua vida, aquele descanso bíblico. Mas, de repente, chega alguém com necessidade ao teu redor. Qual é a terceira chave, gente? Compaixão. A compaixão precisa nos mover. A compaixão é o fator que rompe o limite do comodismo. Quando nós aprendemos a nos colocar no lugar do outro, enxergar o seu sofrimento e entender o chamado de Deus, que naquele exato momento nós somos a resposta para a vida de uma pessoa. Eu também tenho certeza que isso vai acontecer nos próximos dias com alguns que estão aqui. De exatamente em momentos que estariam no seu relax, no seu descanso, situações vão chegar diante de você. Quem sabe no teu WhatsApp, quem sabe na porta da tua casa, quem sabe de alguma forma que você não espera, por pessoas estranhas. E você vai precisar escolher compaixão ou comodismo. Não esquece isso que eu estou te dizendo. Compaixão ou comodismo? E o Senhor pode te usar poderosamente para viver milagres e romper limites. Jesus, ele não caiu no comodismo por uma devoção profunda ao Senhor, que inclusive deu a ele discernimento para não cair na cilada do diabo. Jesus não caiu no comodismo quando nós vimos aqui em Lucas capítulo 4, pessoas queriam forçar ele a uma situação mais conivente, mais confortável. Talvez lá no teu trabalho tenha uma situação que está tão conivente, mas se você não cumprir a missão de Deus. Talvez lá dentro de casa tenha uma situação que está tão harmoniosa, mas você tem que estar conivente com o pecado. E aí o Senhor te chama, minha missão ou a comodidade? Buscar a Deus mais ou dormir um pouquinho mais? Como é que vai ser a minha vida? Eu quero romper limites ou não quero romper limites? E eu sinto, pessoal, que como família da fé, Deus tem nos levado a um tempo como esse. Deus tem nos levado a um tempo de rompimento, a um tempo que requer uma dedicação, a um tempo que requer o zelo pela santidade, a um tempo que requer entender missões, há um tempo que requer ter um coração transformado, cheio de compaixão. E eu tenho certeza que, ao viver isso, uma abundância inimaginável virá sobre a tua vida. Ao viver isso, um descanso que você nunca imaginou repousará sobre o teu coração. Uma paz que excede todo o entendimento virá sobre a tua mente. Situações que estavam tão difíceis de ser resolvidas terão respostas. Porque o nosso Deus, ele recompensa a nossa busca com todos os seus recursos. Entenda isso. Nós temos uma vida só para viver nessa terra. Nós temos apenas uma oportunidade de viver nessa terra. Graças a Deus você tem hoje aqui, está aqui num lugar em que começa a entender o projeto de Deus para a tua vida. Em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, diz assim: o que suas mãos tiverem que fazer, faça com toda a sua força. Pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, não há planejamento, não há conhecimento, não há sabedoria. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Coloque prioridade do chamado de Deus na tua vida. E eu tenho certeza, você vai viver dias extraordinários fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, na tua família, nas tuas finanças, porque o nosso Senhor Jesus promete: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas que você necessita para viver te serão acrescentadas.